Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe profundamente a sua vida e que a comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e que esse momento seja um momento de muita alegria por estarmos na presença do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus ao Josué capítulo 24. Versículo 13, versículo 14, aliás, desculpe. Josué capítulo 24, versículo 14. Tá muito... Deus, o nosso Deus, ao longo do tempo, Ele fez muitas promessas ao seu povo. E muitas promessas as quais o Senhor fez já foram cumpridas. E nós sabemos isso quando nós estudamos a sua palavra. Lá em Gênesis, com relação ao pecado, Deus disse que por causa do pecado o homem iria morrer. Deus disse que por causa do pecado ele seria expulso do paraíso. Por causa do pecado o homem iria trabalhar duro, iria comer do suor do seu rosto. Por causa do pecado a mulher sentiria dores de parto. Então Deus prometeu isso e tudo isso aconteceu e ainda hoje acontece. Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus disse ainda que por causa do pecado viria um Salvador. E Jesus veio, o Salvador de toda a humanidade. Prometeu também que esse Salvador um dia voltaria. Jesus está próximo de voltar. Então Deus, ao longo da história, Ele tem prometido grandes coisas a seu povo. E enfim, foram muitas promessas. E claro, ainda existem promessas que precisam ser cumpridas. Quando Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação, Deus disse: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, da terra que tu estás, e vai para um local que eu te disser, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus fez dele uma grande nação. E essa nação cresceu, essa nação se desenvolveu, essa nação foi contada como as estrelas do céu, como a própria palavra do Senhor nos diz. Mas o povo de contínuo veio a desobedecer a Deus, como no Gênesis, como no princípio de todos os tempos, lá no paraíso, no Éden. E isso por vez e mais vezes, o povo continuou. E aí Deus disse que por causa dessa desobediência, o povo iria assim, entrar num cativeiro, iria ser escravo de outras nações. E assim aconteceu. E dentre esse cativeiro, nós conhecemos muito bem o cativeiro egípcio, que durou 400 anos. Onde Deus, na sua palavra, havia dito que um libertador iria ser levantado, como levantou Moisés, para libertar aquele povo. E Deus fez isso. Deus tirou todo o povo do cativeiro e fez aquele povo peregrinar pelo deserto durante 40 anos. Prometeu que uma terra que emanaria leite e mel seria o lugar de habitação daquele povo. Mas Deus queria apenas uma coisa: que aquele povo fosse obediente, que aquele povo fosse perseverante, tivesse fé e confiasse na sua palavra. Como na realidade Deus faz isso conosco. Deus quer que nós sejamos obedientes, perseverantes e confie naquilo que Ele tem nos ensinado ao longo da sua palavra. Mas o povo, mais uma vez, e como sempre tem sido, desobedeceu, desacreditou da palavra de Deus, não deu crédito àquilo que Deus havia ensinado. Tudo que Ele dissera por meio dos profetas, o povo não deu crédito e não acreditou. No capítulo 13 do livro de Números, Deus, falando através dos profetas,
ele nos ensina e nos mostra que essa terra que iria emanar leite e mel, uma terra farta, uma terra que ele queria dar por herança ao povo, ela precisava ser vista por eles. Então, 12 espias foram levantados para ir a essa terra, para investigar essa terra. E é interessante que desses 12 homens que foram, apenas 2 voltaram e disse que havia sim uma possibilidade dessa terra ser tomada, enquanto que os outros 10 não confiaram, não acreditaram. Então Deus fez com que apenas esses 2 homens, Josué e Calebe, como todos nós conhecemos, entrassem e se apossassem da terra a qual Deus havia prometido. Então sempre essas coisas aconteceram, permearam a história do povo de Israel. Sempre isso aconteceu. E após a conquista dessa terra, Josué, ele se despede do povo e ele faz uma nova aliança com Deus. Ele refaz uma aliança com Deus. Então, nós estamos numa expectativa de implementar o nosso evangelismo aqui na igreja, num projeto evangelístico. Nós estamos nesse foco, nessa direção, onde irmãos têm se desdobrado, onde irmãos têm preparado uma forma de abranger toda a igreja nessa empreitada, nessa direção, de pregar esse evangelho, de salvar vidas, de levar a palavra de Deus como uma direção para que as pessoas alcancem em Deus a salvação eterna. Então a pergunta que cabe para nós é a seguinte: qual escolha nós vamos fazer? A pergunta é: nós vamos abraçar ou não essa causa? Nós vamos nos entregar ou não a esse trabalho? Será que nós estamos dispostos a somar com o evangelho? Será que nós estamos dispostos a somar como uma igreja, numa só unidade, levando essa palavra? Porque escute bem, Deus tem nos dito isso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E isso é um imperativo, é uma ordem de Deus. Mas muitas vezes o que acontece é que nós simplesmente cruzamos os braços e não fazemos isso. Às vezes nós ficamos numa zona de conforto, nós nos aquietamos, não, está tudo bem, está tudo legal. Tem outros que pregam, tem outros que vão e ensinam. Mas Deus quer usar inseparadamente cada um de nós para levar essa palavra. Então, vendo isso, estudando um pouco da palavra de Deus, Josué nos faz aqui algo interessante. Ele nos diz algo muito interessante. Eu peço para você acompanhar comigo no capítulo 14 de Josué, capítulo 24. Então ele diz assim no versículo 14. Todo mundo lá? Amém? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai santo e querido, graças te damos, Senhor, por tua multigraça e misericórdia sobre nossas vidas. Nesse momento, Senhor, em que lemos a tua palavra, nesse momento em que numa comunhão estamos aqui para honrar e glorificar o teu nome, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e faça, ó Deus, com que nós entendamos as tuas verdades. Nos ajuda a focarmos nos teus ensinos. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua grande verdade para as nossas vidas. E nos dá, Senhor, força para abraçarmos essa causa que é pregar a tua verdade. Pois é em nome de Jesus que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Todos os dias nós somos confrontados com situações inúmeras, adversas,
em nossas vidas. Nós somos forçados a tomar decisões em tudo que nós fazemos. Seja qual for a coisa mais simples, nós somos forçados a tomar decisões. Nós não podemos fazer nada sem uma tomada de posição. Isso acontece em nossas vidas todos os dias. E isso é interessante porque é o princípio da fé cristã. A tomada de posição em tudo que nós vamos fazer é o princípio da fé cristã. A nossa vida, ela é tomada de escolhas. Por exemplo, você é casado, você escolheu sua esposa, você escolheu o seu esposo. Você vai botar um filho para estudar em algum lugar, você escolhe a escola. Tudo é base, tudo é de escolha. Não há nada que nós possamos fazer que não seja através de escolha. Lá no Éden, o Senhor começou a dar ao homem o poder de fazer escolha. Deus colocou no centro do jardim uma árvore e disse: dessa árvore que está no centro do jardim vocês não comam, porque no dia que comer, certamente você vai morrer. Então Deus deu ao homem a condição de escolher, de comer ou não do fruto daquela árvore. Deus dá essa condição a nós. Deus nos ensina todos os dias. Então uma pergunta que poderia cair muito bem aqui é: puxa vida, se Deus sabia que o homem não ia conseguir obedecer, por que Deus colocou essa árvore lá e disse para ele que na realidade se ele comesse ele iria morrer? Se Deus sabia que ele iria fazer isso. É interessante essa pergunta. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus coloca isso para que a gente decida por fazer ou não a vontade dele, por tomar a decisão a favor das coisas do reino ou não. Isso é uma prova de amor. Deus está dizendo: vão e pregue o evangelho. Se você abraçar essa causa e você sair levando esse evangelho com toda a sua intrepidez e satisfação e alegria e amor do seu coração, você está dizendo para Deus: Senhor, eu tomei a decisão de fazer o que o Senhor está pedindo. Essa foi minha decisão, essa é minha escolha. Deus não nos fez robôs para podermos fazer todas as coisas que já estão determinadas. Não, Ele quer que a gente escolha. A nossa salvação, Deus manda com que a gente prega, as pessoas aceitam ou não a sua verdade. Isso é a escolha. Às vezes até a gente se frustra com pessoas que não querem aceitar as verdades de Deus, as pessoas não aceitam aquilo que a gente prega, a gente fica um pouco frustrado com isso. Mas é escolha, e nós não podemos interferir nessa escolha. É interessante que esses dias, esse final de semana passado, todos nós passamos por escolhas. Nós tivemos que escolher o presidente do nosso país. Uns escolheu A, outros escolheu B, outros não escolheu ninguém, enfim. Mas todo mundo teve a sua satisfação de escolha. E uma coisa interessante, nós precisamos respeitar as escolhas de cada um. Deus, ele na realidade, ele respeita a escolha que nós fazemos. Se nós escolhemos servir a Deus, amém. Se nós escolhemos não servir a Deus, pronto. Deus respeita isso. E Josué, ele fala isso: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se vocês não querem servir, escolha alguém para servir. É isso que Josué está dizendo. É isso que Josué está nos falando aqui na sua palavra. Mas quando nós fazemos escolhas, quando nós tomamos decisão, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, as escolhas envolvem sacrifício. Irmãos, olha, escute bem aqui. Eu nunca vou escolher alguma coisa que ela não seja acarretada de sacrifícios. Quando eu escolhi casar, eu sabia que sacrifícios viriam. A nossa luta diária, a dificuldade que nós enfrentamos com problemas, a criação de filhos, a educação de filhos, tudo é sacrifício. E você que é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Tudo é sacrifício. Todas as coisas. Escolha, na realidade, é selecionar uma opção. É você escolher por alguma coisa, preferência por alguma coisa.
E eu digo uma coisa para você: não é fácil. Não é fácil. Será que foi fácil para Josué escolher servir? Será que foi fácil para ele tomar essa decisão espontânea, vinda do seu coração? Porque é algo interessante aqui, irmãos. Josué, ele podia muito bem ter escolhido por ficar na zona de conforto dele. Ele estava lá no cativeiro, ele estava lá com todos os outros lá, e de repente ele se achega a Moisés. Ele se aproxima e fica com Moisés ali. Ele podia muito bem ter apenas colocado no seu coração de simplesmente ser livre daquele cativeiro e não fazer mais nada, ser apenas mais um na multidão, só somar com aquela multidão, viver uma vida como todo mundo estava vivendo ali, simplesmente seguindo e indo, tal, e tudo bem. Mas não, ele fez uma escolha. Ele acreditou naquilo que Moisés pregava. Ele se decidiu por seguir a Deus. E é interessante que aqui ele vai dizer isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha já estava no seu coração, já estava junto dele, já estava colado nele. E é uma escolha que na realidade ela precisa abranger a nossa vida. Porque veja bem, Deus não quer meio cristão. Não, Deus quer um cristão por inteiro. Deus, ele não quer, aliás, nem existe pessoas meias salvas. Não, tem que ser salvo por inteiro. Não existe apenas uma pequena parcela do Espírito Santo. O Espírito Santo é inteiro na sua vida. Porque Deus é completo. Não é meio Deus, não é meio cristianismo, não é meias palavras, não, é um todo, é completo. Então nós, como povo de Deus, como aqueles que servem a Deus na sua totalidade, nós precisamos decidir e abraçar e saber que vai haver sacrifícios. Olha, não é fácil pregar o Evangelho, não é, mas é dever nosso, é dever de cada um de nós levar essa palavra. E sabe, irmãos, muitas vezes nós não temos pregado esse Evangelho nem dentro da nossa casa. Há sacrifícios a ser enfrentados. E o que nós temos escolhido? Qual tem sido a nossa escolha? Será que nós estamos de fato e de verdade focando nisso? Porque nós temos falado muito sobre isso, sobre esse Evangelho que vai ser implementado, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa falar às pessoas sobre Jesus. Muitas vezes há escolhas erradas, mas eu digo uma coisa para você: se você escolher abraçar a causa de Deus, nenhum de nós irá se arrepender. Amém? Nenhum de nós. Há muitas escolhas erradas, sim. Às vezes nós escolhemos outras coisas do que a igreja, mas não é isso que Deus quer. Qual a prioridade nossa hoje na pregação do Evangelho? Como nós temos, de uma certa forma, nos empenhado nessa palavra, nesse ministério? Porque quando nós falamos de ministério, não é apenas um grupo. O ministério é toda a igreja, precisa estar envolvido no ministério de Deus. Precisa ter vontade de pregar esse Evangelho. Precisa ter vontade de levar Jesus, ser conhecido das pessoas. Irmãos, tem tantas pessoas morrendo, tem tantas pessoas perdendo as suas vidas, tem tantas pessoas, sei lá, sofrendo hoje momentos em que por um triz estão se suicidando. Tem pessoas que agora nós estamos aqui e elas estão aí tentando se matar. Depressões, amarguras, sofrimentos, e com certeza muitos de vocês conhecem pessoas assim. Muitos de nós conhecemos pessoas que passam por momentos difíceis, complicados. Então, qual escolha nós devemos e precisamos fazer? As escolhas, elas envolvem sacrifício, como eu já disse. Então vai ser sacrificial, sim. E não tem, olha, você não vai sair da sua casa para fazer uma visita a alguém, para ir orar com alguém, para ter um momento, vamos dizer, de apregoamento dessa palavra, que não seja sacrifício. Não, você trabalha. No final do dia você está cansado, então você vai, já nem consegue ir, mas você vai. É sacrifício. Olhando aqui para Josué, ele era um homem de guerra.
Imagine as batalhas que ele enfrentou. Imagina a dificuldade que foi para ele, com todos aqueles homens, ganhar toda essa guerra, qual era a tomada daquela terra prometida. Foi fácil não, foi muita luta, foi muita entrega, foi muitas vezes momento de conversar com Deus. E o nosso sacrifício, às vezes, não é fácil. Ontem na nossa reunião até nós falamos um pouco sobre isso, não foi, Danilo? Nós conversamos um pouco sobre isso, sobre esse sacrifício que precisa acontecer em nossas vidas. E isso, irmãos, é diário. E isso é diário. A igreja, ela caminha, mas ela caminha em meio a muitas dificuldades, a muitos problemas. Problemas na família, problemas com enfermidades, problemas com emprego, problemas com tantas coisas que nós temos, porque nós somos seres humanos e precisamos da graça de Deus para continuar todo dia. Então é sacrificial, sim. Não é fácil, é difícil. Jesus disse algo interessante em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, ele disse assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se nós abraçamos a causa de Deus, nós não podemos ser morno. Não, nós precisamos ser quente. Nós precisamos ir para a luta. Mesmo em meio a todo sacrifício, nós precisamos tomar esse apregoamento da palavra como prioridade em nossas vidas, como algo que é fundamental, como algo que é necessário. Sabe, não foi fácil também para Abraão, quando Deus mandou ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da sua terra, e ir para um lugar que ele estava mostrando. Não foi fácil para Abraão, mas ele acreditou na promessa de Deus. Deus disse: olha, sai daí que eu vou fazer de ti uma grande nação. Então ele acreditou. E eu digo aqui uma coisa para você: se Deus está dizendo, pregue essa palavra, ensine essa palavra, porque pessoas serão salvas, pessoas alcançarão o reino de céu com aquilo que você falar, com a palavra que você falar, com o ensinamento de Jesus. Deus está dizendo que vai haver salvação. Então, se Deus disse, irmão, vai acontecer. E nós precisamos abraçar isso, porque Deus está dizendo isso para nós todos os dias. A prioridade máxima de nossas vidas é a palavra de Deus, é o ensinamento dessa palavra, em primeiro lugar para nós mesmos e depois para aqueles que precisam ouvir sobre Jesus. Então, uma das lições aqui é essa, é que escolhas envolvem sacrifício. Vai ser algo sacrificial. Não estou aqui pregando para você dizendo que é bem facinho, porque não é. Agora mesmo, por exemplo, todos nós estamos cansados de uma labuta do dia, de uma dificuldade do trabalho diário. Então é sacrificial estar aqui? Sim, para todos nós. Mas eu digo uma coisa para você: um dia nós estaremos repousando lá na glória, e esse momento aqui é um momento de muita satisfação, porque nós temos a certeza, ou vamos ter a certeza, de que fizemos a coisa certa. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda lição aqui é que escolha trazem consequências, consequências boas ou consequências ruins. Antes de tomarmos ou de termos de pensarmos em algumas escolhas ou tomarmos algumas decisões, né, que precisamos tomar, nós precisamos ver uma coisa: será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus tomaria a decisão que eu tomei? Nós precisamos botar isso numa balança. Na nossa caminhada diária, nós precisamos sempre estar atento a isso. Será que a minha decisão seria a de Jesus? O que faria Jesus no meu lugar? De que forma Jesus agiria como eu estou agindo? Isso aqui me leva, irmão, muito a pensar na nossa mansidão, no nosso momento de raiva ou não,
no nosso momento de ponderar sobre alguma coisa que nós vamos dizer ou não. Às vezes a gente se enfurece, se enraivece com alguma coisa e a gente quer partir para a briga, mas eu preciso pensar o que Jesus faria nesse lugar, no meu lugar. Que decisão tomaria Jesus? As escolhas, elas trazem consequências boas ou ruins. Se eu tomo uma decisão por alguma coisa, e vamos dizer com brandura, vamos dizer com muito esmero, com calma, com paciência, para não errar, se eu tomo essa decisão, eu tenho certeza que eu não vou dar um passo maior do que o que eu posso alcançar. Não vou. Mas se eu me precipito e vou fazer alguma coisa sem pensar, consequências virão. E muitas vezes consequências drásticas. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus e devemos ter a mente de Cristo. Então, como Cristo agiria no meu lugar? Então eu preciso pensar nisso. E isso me leva novamente à pregação do Evangelho. Como Jesus pregou? Como Jesus ensinou? O que Jesus fez para expandir o Evangelho? Que coisas Jesus fez me exemplificando para que eu possa levar esse Evangelho? Está tudo na sua palavra. Jesus amava as pessoas. Jesus se compadecia das pessoas. Jesus levava uma palavra de ânimo para as pessoas. Jesus curava. Enfim, Jesus fazia muitas coisas em prol das pessoas, em prol do ser humano. E ele não olhava quem. Ele fazia por todos. Então, muitas vezes nós queremos fazer apenas por pessoas escolhidas. Nós escolhemos e queremos fazer. Não. Nós precisamos fazer por todos. Não olhar quem, mas olhar o tamanho da graça que eu alcancei em Deus, o tamanho do amor que Ele teve em me resgatar desse mundo, dessa perdição, porque muitas pessoas, assim como nós, também precisam ser resgatadas. Muitas pessoas como nós precisam dessa graça de Deus. Então, escolhas trazem consequências. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, e ele disse: olha, tu sai do meio da tua parentela e tu vai, que eu vou te fazer uma grande nação. É interessante que ele levou consigo o seu sobrinho, Ló. E logo de início, isso, Gênesis capítulo 12, e quando chega em Gênesis capítulo 13, já Abraão e Ló já estão se separando, porque se desentenderam. Eles não havia mais como eles andarem juntos, até porque a manada de animais que eles tinham era muito grande e o pasto era pequeno para eles. Então eles tinham que tomar uma decisão. Então Ló, ele escolheu ele teve uma escolha. Ele olhou e disse: pronto, Abraão disse para ele: escolhe para onde tu queres ir. Então ele olhou aquela campina, aquele pasto verde bonito, tal, grande, e ele resolveu ir para lá. Então Abraão foi para o outro lado e ele escolheu. E essa escolha dele foi a sua ruína. A escolha de Ló foi a sua ruína. Porque, irmãos, tem uma coisa muito interessante que as pessoas dizem, e se nós prestarmos bem atenção é verdade: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que cintila é ouro. Às vezes tem algo brilhando, lhe chama atenção e ali é uma perdição. E foi isso que encheu os olhos de Ló. Ele viu todo aquele pasto, ele correu para cima. Mas ele estava se enveredando por um lugar onde Deus não abençoava. Ele se enveredou por um lugar onde foi a perdição de tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu até a sua esposa quando foi para sair de lá, porque Deus destruiu tudo. E se ele fica lá, ele teria morrido também. E é interessante que a escolha dele foi tão cruel, ele perdeu tanta coisa que foi um sofrimento muito grande para ele. Até incesto na vida dele aconteceu. Teve filhos com as filhas. Tamanho a desgraça sobre a vida dele. Então muitas vezes escolhas trazem consequências. E isso são as escolhas más, as escolhas erradas, as escolhas ruins, quando nós fazemos.
Mas eu digo para você, se você escolher pregar essa palavra, se você escolher levar esse evangelho, se você escolher abraçar a causa de Deus e levar para salvar a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza que não é uma escolha ruim. É uma escolha que Deus está abençoando. É uma escolha que Deus está dizendo, vão e façam. Amém? Precisamos, irmão, tomar essa atitude em nossas vidas. E quem espera, vamos dizer, quem espera em Deus, quem se coloca diante de Deus, quem toma atitudes, vamos dizer, ligada em Deus, recebe 3 grandes virtudes. Primeiro, força para vencer as provações. Se eu estou caminhando com Deus, se eu estou seguindo com Deus, Ele vai me dar forças para vencer as provações. Lá em Jó capítulo 13, versículo 15, Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Por quê? Porque tudo que Deus coloca sobre nós é bênção. Se Deus me matar, é bênção. Porque se ele me matar, Ele vai me levar para junto dEle. Ele vai me levar para a presença dEle. Eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter a minha vida focada nisso. Ontem, até brincando lá no grupo, a gente conversou sobre esse assunto e Luciana disse que não, quero morrer não, agora não, né, Luciana? Danilo, não fale isso não, né, Danilo? Mas é interessante que ninguém quer realmente, ninguém quer partir daqui, porque nós amamos todos que estão ao nosso redor. Claro, Deus nos fez assim. Até Jesus, ele teve um amor muito grande para com aqueles que estavam com Ele. E Paulo disse algo interessante. Paulo disse que ir para lá é incomparavelmente melhor. E é uma verdade. Mas eu acho que por não ter um conhecimento muito aprofundado dessa verdade de que é estar lá, às vezes a gente pensa assim, né? Mas quem está focado em Deus, quem está abraçado à causa de Deus, tem força para vencer as provações, mesmo que a morte bata a nossa porta, mesmo que essa provação de morte venha, eu preciso crer que Deus está comigo. Será que Josué, quando ele falou isso aqui, ele não tinha certeza do que estava acontecendo? É interessante que quando os espias voltaram, lá em Números capítulo 13, como eu falei há pouco tempo, quando os espias voltaram e disseram: olha, aqueles homens são gigantes, a gente não tem como tomar essa terra, não vai dar, infelizmente é complicado. Mas Josué levantou-se e disse: não, Deus não é com eles não, Deus é conosco. Então, se Deus é conosco, quem vai impedir de nós ganharmos essa terra? Ninguém. Então, irmão, voltando para cá, nós precisamos pensar nisso. Se Deus é comigo, se Deus é com você, se Deus é com todos nós, eu tenho certeza que quando nós abrirmos aqui o leque de pregação dessa palavra, desse evangelho para a vida das pessoas, as pessoas vão se dobrar diante de Deus. Porque na realidade não é eu, não é você, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que convence. Mas para que isso aconteça, eu preciso mostrar essa verdade de Deus para as pessoas. Preciso sim. Olha, os nossos grupos são bênçãos, não é verdade? Vocês gostam da nossa junção de grupos todas as terças-feiras? Beleza, é maravilhoso. Agora eu pergunto a você, o que é que está faltando nos nossos grupos? Quem? Quem falou? Wilton? Alguém falou? Quem foi? Foi tu, Wagner? O que é que está faltando nos nossos grupos? Já tem. Visitantes. É o que falta. Porque nós, irmão, nós conhecemos essa verdade. Nós estamos encharcados dessa verdade. Essa verdade aqui já está vazando de nós. Nós estamos cheios dessa verdade. Nós conhecemos essa verdade. Nós nos entregamos a essa verdade. Então o que é que precisa fazer? Levar as pessoas que não conhecem essa verdade para elas ouvirem essa verdade. Quais são os 2 visitantes que têm sido assíduos no nosso meio, lá nos nossos grupos? Luana e o Douglas.
Eles têm ido constantemente. Graças a Deus. É bênção. E uma terça-feira, outra não, tem o seu João. Né? Amém. Mas sabe, irmãos, são 3 pessoas. Mas não se resume só a elas. Tem mais gente que precisam ouvir. Tem mais gente que precisam ser convidados. Eu não estou dizendo que você não convide, eu estou pedindo para você ser insistente, ser perseverante. Eu estou pedindo para você não deixar de convidar, continue convidando. Ah, fulano não vem, daí convida de novo, fala de novo, insiste de novo. Porque um dia, alguém insistiu em pregar o evangelho para você. Um dia, alguém insistiu em pregar o evangelho para mim. E hoje nós estamos na presença de Deus. Porque alguém perseverou, alguém se esforçou, alguém tomou a atitude certa, alguém se levantou e teve a escolha certa. Fale, minha irmã, pode falar. Ele aqui, ó, é o quê? O Wilton? O que é que tem? O que ele é? O que é que o Wilton é? É fruto do nosso. Claro, claro. E nós não desconsideramos isso, nós sabemos disso. É sim. Foi fruto do grupo. Mas é o que eu estou dizendo, assim como ele foi, assim como Luana está ouvindo, assim como Douglas está ouvindo, assim como o seu João está ouvindo, e futuramente essa é a nossa fé, eles vão estar conosco, amém? Vão aceitar Jesus para a honra e glória de Deus. Assim como é desse jeito, muitos outros precisam vir também. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu me levantar e abraçar e levantar essa bandeira do evangelho e sair pregando para todas as pessoas, levando para grupos, convidando e fazendo o que for possível, fazendo o que estiver ao nosso alcance, e às vezes até o que não estiver ao nosso alcance. Mas nós precisamos falar de Jesus, desse evangelho. Então, quem está em sintonia com Deus recebe 3 virtudes. Primeiro, força para vencer as provações. Segundo, capacidade de subir nas dificuldades. Porque vem muitas dificuldades, sim, vem. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é meu socorro. Por mais que a dificuldade venha, eu vou continuar subindo, porque essa dificuldade vai ser escada para mim. A dificuldade que eu passei ontem, se ela vier hoje, eu já superei. Por quê? Porque ela é degrau. Ela se torna degrau na minha vida. Olha, muitos de nós temos histórias para contar da nossa caminhada. Muitos de nós. Muitos de nós temos bênçãos e mais bênçãos que Deus derramou sobre nossas vidas. Se a gente fosse abrir aqui um leque para todo mundo dar seu testemunho, esse culto não terminava tão cedo. Mas escute bem. O que fez você superar? O que fez você crescer? O que fez você hoje olhar para trás e dizer: puxa vida, eu tenho um Deus que cuida de mim? Foi exatamente a confiança de que você poderia vencer sob a provação se você estivesse em sintonia com Deus. E se nós temos essa fé de que tudo é possível na presença de Deus, a pregação desse evangelho é possível sim. Levar essa verdade às pessoas é possível sim. Sabe por quê? Porque a nossa casa será salva. As pessoas que nós amamos serão salvas. E isso não é porque eu esteja simplesmente dizendo que é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não. É pela perseverança que nós vamos ter de pregar esse evangelho, de ensinar esse evangelho. Então, se nós estamos alicerçados em Deus, abraçados nele, nós temos capacidade de correr, de subir, de crescer espiritualmente. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, glória, agora e para todo sempre. Amém. Então, nós vamos crescer na graça dEle, no conhecimento dEle. Quando eu me abraço a essa verdade, eu cresço na graça dEle. Porque Deus é um professor nosso. Jesus é o nosso mestre, que nos ensina todos os dias o que nós precisamos fazer. Como eu estava aqui falando de Ló, ele perdeu tudo, porque ele fez a escolha errada. Ele não fez uma escolha da vontade de Deus.
ele, sei lá, ele deu um passo que não deveria dar, se distanciou de Deus. Sabe, pessoas têm muitas vezes medo de assumir compromisso com Deus. Irmãos, nós não podemos e não devemos ter medo de assumir compromisso com Deus. Não, assuma compromisso com Deus. Tome uma posição de assumir compromisso com Deus. Deus não quer pessoas mole, jogada, que não quer fazer nada, preguiçoso, que não quer. Não, Deus quer pessoas valentes que partam para a luta. Cada um aqui é um soldado de Jesus. E você enfrenta uma batalha, irmãos, não é contra pessoas, não. São contra principados e potestades nesse mundo tenebroso aí. O inimigo se levanta todo dia para lhe matar. O inimigo todo dia está aí para lhe fazer mal. Mas o Senhor não deixa isso acontecer. Deus não deixa. Deus cuida de nós. E não se importe do que as pessoas vão falar de você. Não, se importe com o que Deus pensa de você. Se importe com o que Deus vai estar olhando para você e possa estar pensando a seu respeito. Mas o que as pessoas vão falar, não esteja nem aí. Pregue esse evangelho, ensine esse evangelho, certo? Você não é o que dizem, você é o que Deus diz de você. As pessoas, se disser alguma coisa de você, se você tiver com a mente, vamos dizer, tranquila, sem estar devendo nada, se importe apenas com o que Deus vai dizer. Porque se Deus disser assim, esse é meu filho que eu amo, então você é o filho que Deus ama. Você é o que Deus diz. Agora, se você não vale nada, Deus disser, você não vale nada, cuidado, porque você não vale nada, porque é Deus que está dizendo. Então, sejamos assim. Então, nós precisamos abraçar essa causa e pregar esse evangelho àquelas pessoas que precisam. Irmão, eu não estou aqui pregando e dizendo para você que tudo é fácil. Não é, não. Tem dias que nós não estamos para ninguém, não é verdade? Tem dias que a gente está mesmo se acocando. Mas isso não é motivo para a gente desistir. É motivo para a gente se levantar e glorificar a Deus. Olha a história de Ló. Será que Ló... aliás, Jó, falar aqui um pouco de Jó, agora mudando de Ló. Jó, ele tinha tudo. Ele era um homem rico. A família dele era uma família que todo final de semana estavam juntos em banquetes. Mas num dia só, Jó perdeu tudo. Tudo desapareceu da vida dele. E como se não bastasse, ele adoeceu, ficou à beira da morte. A situação de Jó era tão complicada que diz que ele passava caco de telhas no corpo para tirar as feridas, que estavam tudo grudado ali, casca de ferida. A situação, ele ficou numa penúria. Jó ficou assim. Mas ele tomou uma atitude, Jó. Ele tomou a atitude de glorificar o nome de Deus em meio a toda a dificuldade que ele estava passando. Quando eu olho para Josué dizendo aqui, escolham a quem vocês querem servir se vocês não querem servir a Deus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A atitude mais acertada que eu e você precisamos tomar na nossa caminhada cristã é servir ao Senhor. Irmão, sirva ao Senhor com a sua vida. Sirva ao Senhor com seus bens. Sirvam ao Senhor com o seu trabalho, com a sua vida, com tudo que você olha, com tudo que você vê. Sirva ao Senhor. Porque a melhor escolha que nós fazemos é servir ao Senhor. Amém? Então essa atitude de pregar esse evangelho e de que nós estamos focados e de que nós estamos trabalhando para isso e de que em nome de Jesus vai acontecer nós vamos fazer a diferença nesse lugar, e eu creio nisso. Estou orando por isso e peço que você também esteja orando por isso. Olha, irmão, cada um de vocês é um potencial para que esse projeto decole, certo? Então vai haver momentos de nós estarmos aqui juntos, traçando metas, trabalhando, sim. Então não faltem, venham, estejam presentes, se envolvam nesse trabalho que nós estamos abraçando. Porque o reino de Deus, ele vai crescer. Porque Jesus disse algo interessante, ele disse,
Se o meu povo se calar, as pedras vão clamar. Deus quer nos usar para que pessoas sejam salvas. Amém? E uma coisa interessante é que nós estamos nos esforçando e nós estamos, pregando a palavra. Nós não estamos inventando, nós não estamos fantasiando, simplesmente nós estamos pregando a palavra de Deus. Porque essa palavra salva, essa palavra muda. Então nós não inventamos nada, nós simplesmente falamos aquilo que Deus nos manda falar. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus. Pai soberano e bendito, graças te dou, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, pela tua longanimidade de nos aturar, de se compadecer, Senhor, de nós, de nossas vidas caídas, sofridas. Perdoa, Senhor, porque nós somos pecadores. Derrama, Senhor, da tua multigraça em nossas vidas, para que nós, Senhor, venhamos a nos lembrar de fazer aquilo que agrada ao Senhor, de levarmos essa palavra, Senhor, a tantos que precisam ouvir, de pregarmos, Senhor, as tuas misericórdias, o teu amor, a tua verdade. Oh Deus, faz assim, para a honra e glória do teu nome. São tantas pessoas sofridas, Senhor, nesse mundo, tantas pessoas que estão distantes de ti, mas são pessoas, ó Deus, que podem acertar o caminho se nós pregarmos essa palavra, se nós levarmos essa verdade. Então, Senhor, nos usa como instrumentos da tua verdade, da tua palavra. Que cada coração aqui esta noite, Senhor, possa meditar e pensar no que precisa fazer para agradar ao Senhor. Escolhas, Senhor, precisam ser feitas. Há momentos de sacrifício, sim. O Senhor sabe que há muitas coisas que é sacrificial para as nossas vidas, mas não é por isso que nós vamos parar e abandonar a obra porque tem algum sacrifício. Não. Nós precisamos olhar, Senhor, o tamanho da obra que nós temos que fazer. Há escolhas, Senhor, que precisam ser boas e nós precisamos olhar para elas. Então nos ajuda a escolher fazer o certo, a escolher fazer a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita e é agradável. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Ajuda-nos e nos leva em paz aos nossos lares. Louvado para todos sempre seja o seu nome. Amém. Glória a Deus.